televisão dispunha de uma equipe que era um fotógrafo, era um desenhista à mão, não tinha ainda o desenho hoje. A animação, né? O desenho que eu digo hoje facilitou demais, né? Os operadores do computador, né? Era o desenho manual, era o desenho, as letras, aquela que você comprava na gráfica, vários estilos de letra para ir montando uma frase, porque aquilo era para preparar o slide. Os comerciais daquela época, ainda eu peguei na época do slide. Você tirava a foto da frente da loja, a foto do produto, e depois vinha ali os preços, os endereços e os telefones. Esse era montado por uns desenhistas, uma equipe que tinha. Mas o meu primeiro trabalho foi buscar o cliente. Era a parte da venda dos espaços, do que a televisão oferecia, apresentar propostas de preço, condição de pagamento, trazer o cliente para o veículo, né, que é a TV. Depois daí, quando eu criei a minha agência, lógico, aí eu criei todo esse aparato, né, de ter o revelador dos slides, né, aquelas fotos daquela época, a televisão girava, na hora do comercial se fazia o texto casadinho com as imagens, e isso era sair, quando eu soltava o texto ele ia girando lá, o operador da TV girava os slides para casar o tempo real, né? Então isso era, você vê que era muito arcaico. Depois daí veio um novo descobrimento, que foi as maquinazinhas filmadoras Super 8. A Super 8 eram uns filmezinhos pequenininhos, e a televisão começou a passar aquilo como era operado o cinema de antigamente, né? No rolo de fita, né? Então teria que revelar aquilo ali. Você vê como você tinha que fazer no tempo real, porque você não tinha ainda o que hoje tem, as ilhas, você dá os cortes, você faz a matéria bruta para depois fazer, né? Então tinha que ter muita habilidade para você já sair. Estou filmando e já está montado praticamente, né? Perdia muito, teria que ter muita habilidade, mas a criatividade ficava de fora porque você não tinha os recursos para montar. Depois do Super 8 aí veio a 25mm, que é outro tipo de fita já maior, com mais recursos e tal. Depois daí ainda peguei a era do VT. O VT já era mais fácil, aí pronto, aí já chegou as ilhas, você dava os recortes, fazia o comercial, gravava o texto de acordo com aquilo que está em movimentos, né? O que eu achei mais curioso, eu rejeitei muitos clientes quando o próprio dono o que queria vender o produto, né? Um supermercado, uma loja comercial, uma loja de madeira, de qualquer ramo, eles próprios que queria assim, tirar a foto, botar na frente da loja. Ela tirou da foto para fazer o slide, ele com a netinha abraçado. Quer dizer, aí eu perguntava, o senhor quer divulgar o seu produto para vender ou o senhor quer que o senhor fique conhecido com sua neta? Então era muito assim, eu cheguei ao ponto de perder muitos clientes que eu não fazia esse tipo de... Comecei na televisão, aí fiquei um bom tempo. Quando eu me senti seguro que dominava, aí eu criei a agência, aí fiquei só na agência. Porque a partir daí, todas as pessoas, o tratamento da TV Sergipe, da TV Atalaia, na época tinha também a TV Jornal, né? E parece que eram 3 canais que passou agora para a Rede Vida depois, né? Então, quando você tem uma agência, você é bem tratado, porque todos os canais querem que você leve o produto para o veículo dele. Mesma coisa as emissoras de rádio, bem como os jornais. Os jornais você sabe que é uma mais, vamos dizer assim, um rádio. É você ter bons locutores, uma voz que também chame a atenção, uma pontuação, uma voz clara. Tudo isso faz parte de você criar uma peça publicitária, né? Se você botar uma voz gasturenta, a coisa lá está bonita, mas a voz prejudica. Então é um conjunto de coisas e tem que ser uma peça completa. O texto, o que você vai dizer, como despertar, né? Tudo aquilo é um chamamento.
Já no jornal é só a criação, você bem prático, na diagramação, né? Fazer uma coisa bem vistosa, as cores, se for colorido, se não for colorido, ser preto e branco no jornal. Também sempre olhar a coisa que quando você abre o jornal, também que você vai folhear, desperta aquilo para o pessoal não só ficar ligado na parte das notícias. Você tem que também estar atento e aonde, em que página você vai colocar. Onde é que a pessoa lê mais? É na página ímpar ou é na página par? É na ímpar. Porque quando você abre, ela está de frente a você. Então são tudo detalhes que você vai buscar oferecer vantagem. Se você está trabalhando para quem? Para você? Não, você está trabalhando para o seu cliente. Olha, hoje a concorrência é maior. Hoje, na minha época, para que você tenha uma ideia, eu ganhei até prêmio por essas peças publicitárias. Foi assim o que mais me marcou na minha trajetória. Mas o que mais me chamou a atenção, que o maior cliente das televisões do Brasil na minha época era indiscutivelmente a Souza Cruz. Era quem mais gastava. Foi quando o governo passou a ter a consciência e veio a proibição de publicidade de televisão, é tanto que no próprio cigarro existem os riscos, os perigos, e até as novas leis, porque eles perceberam o seguinte: o governo ganhava X de impostos, eram os maiores impostos que o Brasil arrecadava, era mais do que a fabricação do carro, do cigarro. Mas eles perceberam a consciência da classe política, dos deputados e senadores, que a cada 1 milhão que ele arrecadava de impostos do cigarro, ele gastava 4 ou 5 depois em hospitais, com as doenças. Então quando houve esse freio, mas eu peguei o confronto com eles, com a Souza Cruz, eu lancei um produto de um laboratório Quimiovert de São Paulo. Eu tinha uma distribuidora também de medicamentos. Depois eu descobri que eles tinham um produto chamado No Smoke, eram chicletes No Smoke, e eu fui a São Paulo, e eu aqui de Sergipe criei a peça, passei a vender no Brasil todo, agora confrontando com a Souza Cruz. Quando eu chegava na televisão, só eu tinha aqui para gastar 30 mil reais, vamos dizer a preço de hoje, só que a Souza Cruz gastava 3 milhões naquela televisão. Aí a Souza Cruz, olha, se botar essa eu tiro essa, chantageavam. Mas mesmo assim, com jeitinho, a minha entrava. E a dele é para fazer o povo fumar, a minha era para eu fazer o povo deixar de fumar. Então eu entrava, era uma briga do poder, né? Do poder econômico. E eu fiz assim umas peças fantásticas, inclusive uma que pegava um revólver, virava o tambor assim, no local das balas não tinha bala, eu botava um cigarro em cada lugar, o tambor se pegava, vamos dizer, 5 balas ou 6, eu botava 5 ou 6 cigarros ali. E depois mirava na boca e mostrava, você não percebeu que você está se suicidando? Quer dizer, você está atirando com você mesmo, porque não com bala, com cigarro. E aí eu tinha uma grande lição de moral no final. Você aprendeu a fumar para dizer que era homem. Agora seja homem e deixe de fumar. Essa foi uma peça fantástica, muito elogiada, ganhei prêmios. Inclusive foi daí, quando eu estava na TV Sergipe, eu sou de uma cidade pequenininha de 5 mil habitantes de Itabi, Sergipe, no sertão, e com a publicidade eu criei outra coisa fantástica. Eu transformei os animalzinhos lá do sertão, conhecido de vocês, que é o jegue, eu fiz de um jegue virar um artista. Para quê? Para fazer minha cidade ficar conhecida, veja. Tive que buscar uma peça, mas o meu objetivo não era divulgar o jegue, era divulgar a minha cidade. Aí eu fiz o quê? A festa do jegue. E também foi uma campanha, contei com apoio inclusive da Universidade Federal de Sergipe, que aí eu levei para 2 lados. Vou divulgar a minha cidade, mas vou trabalhar para preservar um animal que estava em extinção. E aí toquei no coração da população, fizemos programações fantásticas. O povo da capital ia ver, né, a vaquejada, a corrida do jegue, o concurso de jegue fantasiado, aquelas coisas típicas de lá. E ao povo do sertão eu levava para lá coisas que ele não conhecia de cá. Asa delta, atletismo, ciclismo, boxe, não era o vale tudo, era luta livre. Isso tinha sempre, a cada momento tinha, e o motocross. Assim, eu lancei aquela época motocross, a turma vendo aquela moto voar, tudo. Então, o do sertão via as novidades da capital, e o povo da capital via as novidades, as coisas tipo corrida de argola, vaquejada, corrida de cavalo, tá? Então foi assim, eu criei uma Olimpíada, e hoje essa festa existe há
Foi em 79, quando eu criei. 79, hoje tem 21, vai para 32 anos. Temos sempre Franco, G. Barbosa, Mundo dos Parafusos, colégios da época, né? Já foi começando a ter mais divulgação das escolas particulares, os anúncios abrindo matrículas, tá? Sempre tem, cada cliente tem sua época. Aí tinha o Teba, tá? Vai lembrando o Teba, Paz Andrade na época, aquelas primeiras lojas que mais marcaram aqui, né? Bom Preço. Os cinemas também eram fortes. Os cinemas divulgavam bem os filmes, tá? Não tinha. O outdoor há 33 anos não tinha. E era só mesmo aquilo que também foi proibido, o Melamela, que era mini-dó, né? Mini-dó de porque 1,5 metro, estourando, aquilo já, quando chegou aquilo, as máquinas conseguiam fazer, era como se fosse uma novidade, né? A gente viu em alguns jornais da época que a reclamação de alguns que iam para a aula, né, para a aula de Atalaia, e vinham alguns cartazes pegados poluindo a cidade. O senhor chegou a pegar essa época? Peguei sim. Era o Melamela, o comércio de Aracaju, todas as lojas eram varridas desses mini-dó de cartazes, de qualquer festinha de ponta de rua, de qualquer cavalgada, vaquejada de interior, as festas tradicionais de Propriá, da Laranja, de Itabaiana, todo mundo chegava aqui em Aracaju, era com a vassoura, com as latas de cola, melava as paredes do comércio todo. Você amanhecia o dia varrido, a cidade toda, quer dizer, era uma esculhambação realmente. Mas na época ninguém proibia, só irritava os donos dos prédios, né? Quando chegava de manhã, mas eles davam uma pancada assim, o centro comercial de Aracaju todinho, todo varrido daquela publicidade, é como se quem está ali naquele centro viu. Era uma maneira de atacar só ali, mas era realmente um prejuízo tremendo aos donos dos prédios. E naquela época e hoje tem cursos a nível de universidade, e antes era, vamos dizer assim, eu vou usar duas palavras até que eu gosto de brincar. Hoje vocês vão estar formados com know-how. E na outra época eu criei uma palavra interessante, não sei nem se é francês ou o que é. Nós éramos grift. Grift era assim, invente, se virem, né? É sem nada. É você ir para uma guerra sem ferramentas quase. Hoje vocês têm ferramenta na mão, tem a universidade, tem os grandes cursos, tem professores. Então o pessoal vai chegar lá com a teoria e vocês vão logo ter a prática. Nós só tínhamos, assim, não tínhamos teoria. Nós era na tora. É a criatividade de cada um sem nada, sem ferramenta, sem nada. Então, nesses 33 anos, esse avanço foi muito bom e o mercado cresceu, e com o mercado crescendo também veio essas exigências da qualidade.